Voltamos com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. E de acordo com uma pesquisa realizada pelo SPC e pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, cerca de 64% dos brasileiros não se preparam corretamente para a aposentadoria, excluídas as contribuições com o INSS. Os motivos mais citados pelos pesquisados foram a falta de recursos financeiros e desconhecimento de como poupar. E hoje aqui na mesa de debates você vai conhecer dicas para te ajudar a ter uma vida mais tranquila na terceira idade. Para isso está aqui o consultor financeiro, Luciano Costa. Luciano, obrigado pela sua participação aqui na nossa mesa. E para a gente poder começar a nossa... Eu queria que você comentasse até essa pesquisa que eu passei, né? 64% das pessoas não estão preparadas ainda para a aposentadoria. Por que isso acontece aqui no Brasil? Assim, obviamente que a gente não tem dados assim estatísticos, né, que comprovem o que eu vou dizer, mas a cultura latina, a cultura do brasileiro, ela é uma cultura imediatista, né? Então existe uma tendência de você aproveitar o momento atual, de você se aproveitar o hoje, sem se preocupar com, vamos dizer assim, né, a reserva para a independência financeira, porque existem dois caminhos, né? É natural que a atividade laboral, com o passar dos anos, né, ela vai diminuindo. A capacidade física de você realizar atividades profissionais com o seu passar dos anos, ela vai diminuindo. E como é que isso é compensado? Com uma reserva que você faz ao longo da sua vida, para quando isso acontecer, você conseguir, que eu acho que é o sonho da maioria das pessoas, mesmo que elas não saibam disso, mas é ter as mesmas condições financeiras que elas têm na juventude, enquanto estão trabalhando, na sua, vamos dizer assim, né, na sua melhor idade, né? Eu acho que ele falou, realmente o problema é cultural, né? Porque aqui tudo vai para cima das pessoas para que ela consuma. Então nós não temos a cultura da poupança, essa é a grande verdade. Eu acho que nem só a cultura, nós não temos a política da poupança, que hoje em dia, de acordo com a política que nós vemos passando, já é difícil a gente manter o dia a dia. Ô Magaldi, é isso mesmo, mas o que eu estava olhando aqui, quer de qualquer maneira pegar o dinheiro das pessoas do aposentado. Nós vimos aqui mesmo, aí no Diário Regional de hoje, até no Fundo de Garantia dos Trabalhadores querem garantir ali o crédito consignado, que nem passa na mão do devedor. O banco já vai, já mete a mão, já cai direto na banca do câmbio. Eu acho que isso é absolutamente... Muito bem colocado. Esse crédito consignado, para mim, é um perigo e é muito alto, porque a pessoa tem direito de fazer empréstimo, pega o dinheiro e ela paga quando ela puder, entendeu? Então vai pegar o Fundo de Garantia, já tem uma correção, né, mínima. Tá? Então, por que não permite o trabalhador, numa situação de aperto financeiro, que ele vá direto e saca o dinheiro do Fundo de Garantia? Que é dele. Exatamente. Sem fazer esse empréstimo, entendeu? Então, isso aqui, à medida que a pessoa quer, e é tipo de, vamos dizer que é uma certa garantia, esse Fundo de Garantia, né? Já quer tirar. Então, aí, na hora que o trabalhador se bobear, ele vai fazer crédito consignado, é lógico que tem um limite, né? Mas ele vai fazer depois, vai fazer falta para ele. Então, realmente é a cultura. Eu gostaria de saber, você especialista, que as várias opções são aí, poupança, né? 0,5%, tem o Tesouro Direto, 0,9%, e a Previdência Privada em torno de 0,7%. Você que é consultor aí financeiro, especialista, o que você sugere para o trabalhador, essa pessoa que tem algum dinheiro que queira poupar dentro dessas três opções? O Tesouro Direto, ele até andou dando maiores rentabilidades do que 0,9%, porque tem títulos atrelado à Selic, né? E como a Selic está a 14,25, tem títulos do Tesouro Direto que estão rendendo aí até na ordem de 16% ao ano, né? Uma taxa até bem bacana. Só que, obviamente, que esses títulos, eles têm uma liquidez menor, ou seja, a pessoa tem que deixar o dinheiro lá atrelado ao título por um tempo maior. No caso, né, dos fundos de renda fixa, como a liquidez ela é um pouco mais imediata, ela ainda é um pouco melhor, porque ela está lastreada ao CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, e isso aí sim está rendendo esse 0,9%, 0,8% líquido de imposto de renda. Já a poupança, fica difícil de você indicar a pessoa a fazer esse tipo de aplicação, uma vez que ela não cobre nem a rentabilidade da inflação, Exato. que é a desvalorização
da moeda, quer dizer, a perda de capacidade de compra que a moeda tem ao passar do tempo. Então, ou seja, se ela não está cobrindo nem a inflação, na realidade, você está deixando de perder menos se você deixasse o dinheiro debaixo do colchão. A verdade é essa. Mas no tipo de aplicação como poupança, você está aplicando mal. Agora, realmente, diante dessas últimas políticas que incentivaram o consumo, incentivou demais o crédito, quer dizer, uma política populista, não tô aqui falando de partido A ou partido B, não. Só estou deixando claro que eu não estou sendo partidário na nada, eu estou falando de economia. A economia ela foi focada no crédito. Então se deu muito crédito, se endividou demais as famílias brasileiras. E aí você paga um preço muito alto com esse tipo de política, colocando essas famílias em dificuldades de economizarem, ou seja, fazer a renda sobrar, porque até você aplicar em poupança, em tesouro direto ou em fundo de renda fixa, isso é uma decisão. O grande mérito é daquelas famílias que conseguem fazer sobrar esse dinheiro para que isso possa ser destinado a qualquer uma dessas possibilidades de aplicação. Se é que você me entende. Esse é o grande desafio das famílias brasileiras. Eu acho, até vou te perguntar se você não concorda, você conseguiria fazer uma poupança, qualquer brasileiro, trabalhador, conseguiria fazer uma poupança se nós tivéssemos um sistema de saúde que nos atendesse? Eu acho fundamental isso daí, porque hoje em dia o gasto de qualquer família com medicamento e médico é astronômico, porque o sistema de saúde não nos atende, e a educação. Então, se a pessoa ela conseguisse ter esses dois, né, pilares, eu acho que a gente conseguiria conseguir fazer uma poupança. Agora, eu acho que você tem que dar uma dica também para quem já conseguiu ter esse dinheiro sobrando realmente, o que ele vai fazer? Eu vou até um pouco mais além, né? Você falou de 2 itens básicos, mas tem o terceiro item básico, que é a alimentação, né? É que está entre esses dois. Exatamente. Porque é óbvio que a gente tem esses pilares básicos e realmente eu fico um pouco na dúvida, porque é o seguinte, são tantos encargos e tantos tributos que ocorrem no meio do caminho, porque eu poderia dar também um salário mais digno para os profissionais, para que eles tivessem esse acesso mesmo que fosse na rede privada. Já que eu, como poder público, eu não consigo arcar com uma condição decente que faça a pessoa preferir andar de ônibus, andar no seu próprio carro, ou a pessoa preferir a ganhar a cesta básica, a escolher os seus produtos no supermercado, ou a pessoa preferir estudar numa escola pública a estudar numa escola particular, se a gente perguntar para qualquer um aqui, as respostas são todas dirigidas para a iniciativa privada e não para a iniciativa pública. Então, por que não diminuir os encargos das empresas para que esses recursos possam ser revertidos para os trabalhadores, não deixando de funcionar como uma indústria capitalista, mas de uma forma que eu dê as condições necessárias para a população ter o acesso a saúde, educação e alimentos de qualidade. Porque quanto mais saudáveis os alimentos, mais caros eles são. É impressionante. Mais difícil o acesso eles têm. É impressionante. Outro dia eu passando aqui na Getúlio, eu vi eles vendendo pacotinho assim de biscoito recheado a R$1. Como é que eles conseguem, né? E aí você vai ver uma fruta, um legume, feijão, um verdura, sabe? Artigo de luxo. Então virou artigo de luxo. É difícil até de competir uma alimentação saudável com essas coisas que eles colocam na nossa mesa. É o que você estava falando. O problema do consumidor, ele tem que ter cuidado com as armadilhas. Aqui no Brasil, tudo te obriga a fazer compras parceladas. A pessoa vai comprar um par de calçado, ela é R$200. Aí ela pergunta assim, mas como é que eu pago? Não, você vai pagar 40 prestações de R$10. A pessoa pensa no valor nominal da prestação e não pensa no juros que ela está pagando. Então ela está pagando 2 pares de sapato, está levando 1. Está comprando uma televisão, está pagando 3. Entendeu? Compra um carro, tá pagando, leva 1, paga 2.
Então essas armadilhas, ô Luciano, que eu queria que você explicar. E nós estamos num país que a inflação para a gente está estabilizada, né? Pelo menos está em torno de 7%, 6% a 7%. Então não seria melhor a pessoa pegar o dinheiro e fazer uma poupança própria e comprar à vista com desconto, porque ela pode pechinchar, ainda mais atualmente, né? Do que evitar. E o que você falou, problema privado é isso, o trabalhador no Brasil não tem estabilidade. Nós temos aí, infelizmente, mais de 11 milhões de desempregados nesse país. Nós estamos com 50 milhões de pessoas inadimplentes, porque na medida que ela passou a ser desempregada, ela não tem renda. Se ela não tem renda, ela não tem condição de pagar os compromissos financeiros dela. Então esse que é o problema. Aí começa a cortar a luz, começa a cortar tudo, aí vem mais multa em cima da pessoa, entendeu? Cada vez apertando mais o laço e enforcando o trabalhador. Então eu queria que você, para evitar essas armadilhas aí, que os juros são altos, para que faça a compra à vista, Luciano, em vez de fazer parcelado, que às vezes pode sobrar um dinheirinho para fazer a E compra. não use o cartão de crédito, pelo amor de Deus. Nossa, se parcelar então aí, Exatamente. É mais de 300% ao ano. Esse aí são os grandes vilões, né? Os juros, ele é considerado o cupim do orçamento, né? Porque ele vai corroendo e você vai entrando nele e não sente. Só que existe duas disciplinas básicas para o consumo. Necessidade ou antecipação do consumo, né? Se for necessidade, não tem como. Tem que parcelar, tem que entrar nos juros, porque aí eu estou falando de necessidade. Agora, se for de antecipação de consumo, sem dúvida nenhuma. Se eu puder esperar, é um desejo, e ter o dinheiro, e juntar o dinheiro para comprar à vista, isso vai me dar mais possibilidades de conseguir uma reserva do que fazendo o contrário. Nossa conversa vai continuar no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. Começa com o consultor financeiro Luciano Costa. E agora, Luciano, falando sobre essa questão da aposentadoria, né? Quando que esse planejamento para a aposentadoria deve se iniciar? Né? Eu acho que isso é uma dúvida que as pessoas têm, né? Porque, como você mesmo falou, deixando para a última hora, né? Quando que deve iniciar, começar a pensar já, a planejar essa aposentadoria? Eu acho que no início de qualquer princípio de acontecimento de renda. A partir do momento que a pessoa entra na atividade profissional e já começa a adquirir uma renda, ela já deve começar a pensar como guardar ou como administrar esse dinheiro da melhor forma possível. O grande dilema é equilibrar a expectativa de vida com o que se ganha. Não aumentar a expectativa de vida além do que se ganha. Sempre trabalhar com uma reserva onde 90% a 85% da sua renda sejam destinadas para suas despesas. E aí sim, você trabalha com as suas despesas principais, que basicamente é educação, alimentação e saúde. Esses três itens bem combinados vão promover a possibilidade de você ter mais renda. Porque se você se alimenta bem, tem uma boa saúde, você vai conseguir uma boa educação. Isso vai te dar possibilidade e oportunidade de auferir mais renda. Obviamente que você não pode esquecer da verba para o lazer, porque todo mundo tem que viver, né? Todo mundo tem que aproveitar, só que isso tudo na medida do possível, que isso fique a 85%, a 90%, onde 10% você vai ter a sua reserva para contingência. Os especialistas em finanças pessoais, eles recomendam o seguinte, que você tenha uma reserva estratégica. O que seria essa reserva estratégica? Que você monte 6 meses das suas despesas mensais como uma reserva em uma fonte de financiamento de liquidez diária. O que eu estou querendo dizer isso? Ou numa conta de poupança, ou num fundo de renda fixa. Porque se você vier a perder o seu emprego, ou vier a ter algum problema eminente, você possa utilizar essa reserva estratégica até que a sua vida se reestabilize, sem prejudicar a sua fonte de economia ao longo do tempo. Pois isso não, é uma isso recomendação. Ô Magalhães, o problema é o seguinte, aqui no Brasil é difícil fazer esse planejamento, que você citou aí saúde, educação, tudo mais, mas nós temos os custos fixos. Água e conta de luz, não tem jeito de você se livrar disso.
E muitas vezes a pessoa faz uma poupança. Nós tivemos um reajuste de mais de 50% aí da energia elétrica. E responsabilidade. A água também é mais de 20%, 30%. Exatamente. E o reajuste do salário do indivíduo muito mal repõe a inflação. Não tem um ganho real. Então ele está poupando e de repente ele tira. Nós temos agora os servidores públicos também aqui, no Rio de Janeiro e Minas Gerais também, recebendo seus salários parcelados e às vezes com atraso. Mas a prestação do banco lá, o banco não quer saber se ele recebeu o salário atrasado. Se não fez, vai para o Serasa, vai para o SPC. Isso para mim é uma covardia, você entendeu? Tem pessoas que estão pagando a conta de luz parcelado, está pagando a conta de água parcelado, porque exatamente ela não teve o reajuste necessário, a recomposição salarial para cumprir essas obrigações. E ela às vezes estava poupando, e de repente essa poupança se esvai de uma hora para outra. E levando em conta que 4 meses nesse país a gente trabalha para pagar imposto. 5 já está 5. Já está 5, né? 5 meses. Então você vê, dentro daquela conta que nós fizemos de sobrar 6, nem isso aí a gente está conseguindo. Aí você vê, aí atrasa, perde o emprego, SPC, Serasa. Não, aí quer cobrar com multa, juros e correção. Você vai aí a cobrança aí no imposto, aí, caríssima a carga tributária altíssima, aí vem de ofício, multa 75, multa de 150. Ah, para com isso, gente. Isso para mim é uma crueldade com os brasileiros, inclusive com os contribuintes, com os trabalhadores que perdem os seus empregos, não tem condição de pagar. E quer cobrar mais encargo e tira até a restrição ao crédito. Já manda 1 mês, 2 meses, já manda para o SPC, já manda para o Serasa. Que isso, gente? Que isso? Isso é massacrar o contribuinte, é massacrar o consumidor. Então nós temos que ver se realmente muda essa mentalidade, muda a cultura para tratar melhor o consumidor, para tratar melhor o contribuinte, para tratar melhor o trabalhador. É uma coisa triste que a gente achou que quando a nossa geração chegasse ao poder fosse mudar alguma coisa. Nós vimos que infelizmente não mudou nada. Eu acho até que piorou, sinceramente. Né? Mas a cultura, né, que você está falando da mudança, na verdade não é só apenas, né, parte financeira, porque a gente foca muito nisso, né? A gente está tudo até lavada cerebral, que tudo é consumismo, e a gente tem que gastar e fica com problemas financeiros, né? Mas na verdade a nossa felicidade não vem só dessa parte financeira, né? A gente também tem que pensar nós mesmos, né? Nossa saúde, nossa alimentação e tudo, mas se a gente, né, também pensa, né, aprender, por exemplo, coisa mais, né, onde vou tirar minha comida se eu não tenho, né, tem dinheiro para comprar, né? Temos que aprender também a sustentabilidade, né? Na Holanda, por exemplo, né, pessoas trabalham igual aqui muito, né? Mas tem lugares tipo hortas comunitárias, aí no fim da semana mas vai lá trabalhando na hortazinha, sistema de assim, saúde e tudo lá, pelo amor de Deus. Mas hoje em dia também está ficando menos, né? Mas assim, né? Mas só a ideia que a gente tem nem com um bairro, nem na cidade aqui não tem muito lugar para plantar, mas pode ser num pracinho em caso talvez, né? Não tem dinheiro para manter pracinha, e vamos fazer uma horta comunitária com algumas pessoas e vai tirando a alimentação. Mas horta comunitária não dá dinheiro. Não, mas para as pessoas, né, se forçar a plantar e ter assim, alguma outra fonte de alimentação. Eu vejo um ponto de esperança nesse caminho todo, que é o seguinte, né? Tá óbvio e tá claro que tudo aquilo que foi feito nos últimos 12 anos de governo massacrou as famílias brasileiras, como foi muito bem colocado aqui. Isso aí ninguém tem dúvida, porque os números assim mostram. Isso aí ninguém tem dúvida. Então, se a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. Então, é o seguinte, com certeza, muitas famílias que estão endividadas hoje, que estão passando por essa covardia, que foi muito bem colocado aqui, que eu concordo, elas provavelmente no futuro elas vão pensar muito antes de se endividarem novamente. Então a crise ela serve também como um aprendizado. A gente tem que ver algo de bom nessas coisas ruins, que é difícil da gente enxergar, mas que é esse aprendizado. Mesmo que a duras penas, da gente aprender o seguinte, que antes de consumir eu tenho que pensar se isso realmente é necessário para a minha vida, se isso realmente vai fazer a diferença para a minha vida, ou se realmente eu estou fazendo essa antecipação, porque se foi antecipação de consumo, é esse preço caro que a gente está pagando, por tudo aquilo que a gente não podia consumir e antecipando. A compra por impulso, a gente tem que pensar várias vezes. Essa conta ela está aparecendo agora.
Porque se você vê, é injusto. Muitos países aqui, quando nasce uma criança, Japão, na Europa, não importa, e está na nossa Constituição, não importa a raça, a religião, o poder econômico da pessoa, todos são iguais. Lá eles ganham uma renda para tratar bem daquela criança, que vai ser um futuro contribuinte. Aqui no Brasil, você passa... Eu tenho 3 filhos e eu tive que colocar eles sempre em escola privada. Então o que eu gastei com ele, eu estou dizendo isso até os 14 anos, né? E depois de 14 anos, para trabalhar como aprendiz, pode ter uma renda. Isso é educação, era obrigação do Estado, do município. E de gratuita e de boa qualidade. E a gente não vê isso aqui. 3, 4 anos aí, até na escola aí maternal, a pessoa pagando um absurdo, entendeu? E depois tira a criança, ela não tem mais educação porque não tem condição de pagar a escola dela. Isso era uma obrigação do poder público. E você vê que isso mudou, porque eu no Rio de Janeiro, eu me lembro muito bem, morava no Leblon, no Alfredo Russell, a gente estudava pra caramba para passar para um hotel, para uma escola estadual chamada André Maurois, né? Ou então o sonho era entrar no Pedro II. Mas era muito difícil, só quem estudava em escola pública quem tinha dinheiro. Os pais podiam bancar os professores particulares para entrar. Então, olha como mudou a situação, né? Como houve uma inversão. Hoje em dia, é que eu coloco, a inversão de valores está muito grande, gente. É uma hora da gente parar e refletir também e pensar sobre essa inversão de valores que a gente está tendo. O nosso programa está chegando na reta final. Antes de terminar o programa, a Monja queria passar um recado aqui sobre o retiro que vai acontecer, que você passasse rapidamente antes da gente poder terminar para os nossos telespectadores. Porque eu estou em convite aqui participando de um retiro que vai acontecer quarta, dia 20 até dia 24, né? Dessa quarta a domingo. É um retiro de yoga, de meditação, que vai ter assuntos, palestras sobre espiritualidade e transformação social. E quem gostaria de participar, procura Fazenda Ananda Kirtana, Belmiro Bravo, né? Fazenda dos Monges. Aí tá conhecendo aqui, tá? Prazer. Muito obrigado pela sua presença aqui. Agradecer novamente a presença da doutora Alice, a presença do Luciano, nós debatedores, Francisco Magaldi, doutor José Lúcio. Muito obrigado também pela sua companhia. Mesa de Debates volta amanhã, às 11 horas da manhã, ao vivo aqui na TVE Juiz de Fora. E você assiste a reprise do programa de hoje, às 7h35 da noite, logo após o Jornal da TVE. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.